Bem-vindo a mais esta reflexão. Somos de Deus sacerdotes, um reino de sacerdotes, uma nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, com a responsabilidade de anunciar, de falar e de ensinar sobre a vontade de Deus. Mas que tipo de sacerdote temos sido? Que tipo de profeta? O que temos anunciado? O que temos revelado neste mundo? Somos como os sacerdotes que os profetas do Antigo Testamento falavam da sua corrupção, da sua falta de compromisso com Deus? Ou temos sido, como Paulo, seguido o seu exemplo, comprometidos com o reino de Deus, com a vontade de Deus? Temos sido como nosso Senhor, que fez da própria vida o compromisso pleno com a vontade do Pai, que a sua vida se tratava disso, que a sua comida era a vontade do Pai. Que tipo de profeta, que tipo de sacerdote temos sido, que temos anunciado neste mundo por meio de nossas vidas? Sofonias, falando sobre isso no capítulo 3, versículo 4, ele afirma: os seus profetas são levianos e falsos. Os seus sacerdotes profanam o santuário e fazem violência à lei. O que podemos dizer disto? Temos agido como esses falsos profetas e esses sacerdotes que profanam o santuário? Nós compreendemos que nós somos de Deus sacerdotes, que somos seus profetas, que anunciamos a sua vontade, e temos a consciência que somos santuários de Deus, o local onde Deus habita, e somos pedras vivas do templo que Ele está construindo. Se nós temos consciência disto, a nossa jornada é uma só, a nossa direção de caminhada é uma só, em direção à vontade de Deus. Não podemos estar no caminho no sentido de falarmos de Deus, de pregarmos, de anunciarmos as Escrituras, mas caminharmos nas nossas vidas em direção contrária ao querer de Deus. Nós somos chamados para vivermos o reino de Deus na terra, para sermos filhos, para revelarmos a glória do Pai. Por isso nós recebemos, quando nós nos submetemos a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas e que reconhecemos que a salvação é pela graça, não se trata de mérito nosso, nós somos chamados para viver uma vida santa, para rejeitarmos as obras das trevas, para rejeitarmos a maneira de pensar deste mundo, para deixarmos as obras que traduzem e revelam o próprio diabo. Nós temos que entender que andar na carne é andar segundo as obras das trevas, é andarmos segundo a forma de pensar deste mundo. Isto não é de Deus, isto é do mundo. E vivermos desta maneira, mesmo que sejamos religiosos, continuamos a andar no mundo, a usarmos do mundo e termos o nosso coração preso a este mundo, pois não morremos para nós mesmos, pois não queremos rejeitar estas obras, mas sim permanecê-las nela. Obras de corrupção, obras que não revelam o reino de Deus, que não traduzem o exemplo de Cristo, mas revelam simplesmente nossa natureza humana. Praticamos o mal contra o próximo. Não anunciamos a vontade de Deus, não vivemos, não ensinamos e não somos luz neste mundo. Isto é viver de forma corrupta, isto é ser sacerdote que profana o santuário de Deus, é ser profeta leviano. Nós precisamos entender que nós não somos chamados para isso. Nós recebemos do Espírito de Deus, o Espírito Santo. Ele nos capacita, nos ensina, nos mostra a vontade de Deus e nos faz lembrar das palavras de Cristo. Mas como lembrar das palavras de Cristo se não lemos as Escrituras? Não temos outra maneira de viver. Precisamos conhecer qual a vontade de Deus. Precisamos ouvir as coisas e julgar à luz das Escrituras o que elas falam, para que não andemos de maneira corrupta neste mundo, mas que, tendo a consciência que estamos na presença de Deus, que estamos unidos ao nosso Deus e que nós fomos capacitados para rejeitar as obras das trevas, rejeitar as paixões humanas,
para abandonarmos a maneira de pensar deste mundo. Não podemos traduzir na nossa vida egoísmo, hipocrisia, mentira. Não podemos ter na nossa vida a expressão do fruto da carne, mas devemos manifestar aquilo que é de Deus, fruto do Espírito, que revela virtudes do nosso Deus, que manifesta graça, misericórdia, compaixão, paciência, longanimidade, que revela o compromisso com o Pai no buscar, no conhecer, no entender, mas principalmente no fazermos de nossas vidas a verdadeira oferta em favor da vontade do Pai, para que nós sejamos instrumento e expressão de toda a sua vontade neste mundo, sendo luz e, principalmente, enchendo a terra com o conhecimento da sua glória, pois somos imitadores de Cristo. E como imitadores de Cristo, revelamos o Pai ao mundo. A gente precisa entender isso. E a forma de revelarmos o Pai é quando andamos no seu amor. Quando fazemos obras que expressam o amor de Deus, quando as nossas relações traduzem o amor de Deus, como oferta em favor de todos, para que todos possam ter a oportunidade de conhecer a Deus. A gente não pode ser pedra de tropeço, não podemos revelar obras do diabo, por isso não podemos ser nem sacerdote e nem profeta que corrompe e que revela a natureza humana. Por isso nós não podemos profanar o santuário de Deus e não podemos ser levianos naquilo que nós ensinamos. Que a gente possa compreender isso e deixar de ser profeta que revela este mundo e sacerdote que demonstra corrupção. Mas precisamos expressar Cristo, revelar Cristo neste mundo, revelando o Pai, manifestando o seu amor, sua graça e misericórdia. Que a gente possa entender isso e nos comprometer com o Senhor e com o seu reino. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.